Beleza. Nessa terceira parte do vídeo, eu vou mostrar para você duas coisas que são muito importantes. Então eu vou separar ele em dois vídeos também, só para não ficar dois vídeos muito grandes. Existem, dentro de uma função de segundo grau, 4 pontos importantes. Eles são esses aqui, ó, mais ou menos assim. O primeiro ponto é esse aqui. É onde toca no eixo Y. Uma função de segundo grau só toca no eixo Y em um único ponto. Beleza? E esse ponto é fácil de determinar. O outro ponto, os outros dois pontos que ele toca aqui, ó, aqui e aqui, ele toca numa função de segundo grau em no máximo 2 pontos, no valor de x. Então, em y, ele sempre toca em um ponto. Em x, ele toca em no máximo 2 pontos. Beleza? Pode ser que ele toque num ponto só e pode ser que ele não toque em nenhum ponto. Mas ele toca no máximo em 2. E o último ponto é esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de vértice. Ele é o ponto mais baixo ou mais alto da função, dependendo da concavidade. É por isso que entender se a concavidade é para cima ou para baixo é importante. Se ele for uma concavidade voltada para cima, assim, ele tem um ponto mais baixo, o vértice mais baixo. Se ele tiver uma concavidade voltada para cima, assim, então ele tem ponto mais alto. Entendeu a ideia? Então o vértice serve para determinar qual é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, dependendo de como que é a direção da concavidade. Beleza? Isso é importante de lembrar, porque de vez em quando eles fazem perguntas sobre qual é o ponto mais alto disso. Se você não souber desenhar ela direitinho, ela não mostra qual que é o ponto mais alto e mais baixo. Ok? Agora, vamos lá. Lembrando que toda função de segundo grau sempre tem a mesma formação. Ax² mais bx mais c. Certo? Então, se sua formação for assim, ó, f de x foi igual a 2x² menos 5x mais 6. Beleza? A primeira parte, que é descobrir qual é o ponto onde toca em y, é fácil. Em y, ele sempre vai tocar nesse ponto aqui, ó, sempre em c. Beleza? Então você não sabe mais nada. As duas coisas que você pode saber. Primeira, a concavidade é voltada para cima. Segundo, ele vai tocar no x, no y, no ponto igual a 6. Então ele vai passar aqui. E ele vai fazer isso. Para cima. Você não tem certeza se ele é para cima do lado de cá ou para cima do lado de lá, mas você tem certeza que ele vai passar nesse ponto e fazer isso. Beleza? Isso é uma coisa importante de lembrar. Então, ele provavelmente vai fazer isso. Mas ele vai tocar no ponto igual a 6. Beleza? Esse é o primeiro ponto que você tem que lembrar. O ponto aqui, o ponto daqui, quer dizer, onde ele toca em y, é sempre o último valor daqui. Quando ele estiver na direção certinha. Quando é o valor que está sozinho, o valor de c. Um exemplo que é muito importante de você lembrar é esse aqui, ó. Se você tiver que y é igual a x elevado ao quadrado mais 5x menos 6, a sua função, você sabe que a concavidade dela é voltada para cima e que ele toca no menos 6. Então é como se ele fosse aqui, ó, menos 6. Ele vai tocar aqui só uma vez, então ele provavelmente vai fazer isso, ó. Lembre-se, a concavidade é para cima e ele só toca aqui uma vez. Então, ele tem que fazer assim. Ok?
É por isso que é importante saber qual que é a direção da concavidade. Você sempre vai descobrir onde ele toca em y. É só olhar o termo que não tem x. Se não tiver um termo que não tem x, que não tem o valor sozinho, por exemplo, y que é igual a x² mais 6x. Olha, não tem um termo que é sozinho. Isso significa que esse termo sozinho é zero. Então, na hora que ele for fazer o desenho da sua função, o único ponto onde ele vai tocar em y é aqui, ó. Então pode ser que a sua função seja alguma coisa nesse formato aqui assim, ó, que passe pelo ponto zero. Beleza? Por que para cima? A concavidade é para cima. Se ele pode ser assim também, ó. Se, por exemplo, for y que for igual a menos 2x mais 4x, ó, menos 2x² mais 4x, mais zero. Olha, não tem um termo sozinho, é porque ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, então ele vai bater aqui, ó, bem aqui. Então a sua função vai ser assim, olha. Por que assim, voltada para baixo? Porque a concavidade dele é voltada para baixo, por causa desse valor. Beleza? Então é sempre assim, eu posso não saber mais nada da função, mas eu sei que a concavidade é voltada para baixo e que ele vai bater no y no ponto zero. Beleza? Então esse é o primeiro passo. Marcar o ponto onde você vai tocar no eixo y. Beleza? Então, a gente nunca desenha assim não, isso é só para mostrar. A primeira coisa que a gente faz é isso, ó. Você tem assim, a sua função, seu plano cartesiano e a função y que é igual a x² menos 5x mais 6. Eu não sei nada dessa função, sei que a concavidade dela vai ser voltada para cima. E vou marcar esse ponto aqui, o 6. Eu tenho certeza que a minha função vai passar nesse ponto. Não sei onde é que ele vai bater mais, mas eu sei que ele vai bater nesse ponto. Beleza? A segunda parte importante, essa é onde que ele bate no eixo x. Ele normalmente bate em 2 pontos. Pode ser que ele não bata em nenhum dos dois, mas ele pelo menos bate em 2. Tá certo? Ele bate no máximo em 2. Como que eu descubro quais são os 2 pontos que você bate no eixo x? É simples. É só fazer o delta. Como se você estivesse resolvendo uma equação de segundo grau. Então, no caso desse aqui, ó, você tem que determinar qual que é o valor de A, qual que é o valor de B, qual que é o valor de C. Como se faz uma equação de segundo grau. O valor de A, nesse caso aqui, 1. O valor de B, menos 5. E o valor de C, 6. E a formulazinha do delta. A formulazinha do delta, B² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Disso aqui você vai tirar que o delta é igual a 25 menos 24. Tá. E disso você vai tirar que o delta vai ser igual a 1. Beleza? Daí você vai ter x que é igual a menos o valor de b, 5. 1 menos o menos 5. Mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando, é exatamente igual a fazer uma equação de segundo grau. Disso aqui você vai ter 2 valores. Um positivo, um para isso positivo e um para isso negativo. Um detalhe, a gente sempre começa do negativo, do menor. Aqui vai dar 5 menos 1 dividido por 2. 2. E 5 mais 1 dividido por 2. 3. Beleza? Então, os seus valores que você vai marcar aqui vão ser 2 e 3. Tem problema você começar do maior? Não, não tem. Mas você tem que lembrar de como é que funciona a reta cartesiana. Se você descobrir, por exemplo, que os valores são 3 e 2, não tem problema, nenhum, inclusive. Só que, olha, o 2 vem antes do 3, tá bom? Tem que colocar certinho. Então, olha,
Eu já marquei os pontos da minha função. Então a sua função tem que fazer isso. Olha. Ela tem que bater no 2, virar aqui assim e bater no 3. Isso aqui é basicamente a sua função de segundo grau. O último ponto que você precisaria determinar é esse aqui. Mas esse aqui a gente vai fazer no próximo vídeo. Porque eu quero que você lembre de uma coisa. É possível que o delta tenha 3 formatos. Se seu delta for igual a zero, não, maior do que zero, primeiro ele é maior do que zero. Segundo, o seu delta for igual a zero. E terceiro, se seu delta for menor do que zero. Menor do que zero. Menor do que zero. Isso significa que o delta ser positivo, um número positivo. Aqui significa ele ser um número negativo. E aqui ele ser igual a zero. Aí zero não tem valor. Isso é importante porque se delta for positivo, nesse caso aqui, para uma equação de segundo grau, a gente resolve e descobre duas raízes diferentes, distintas, não é? Duas raízes reais e distintas. Isso significa que se ele tem duas raízes distintas, ele vai bater em x em 2 pontos diferentes. Que nem a gente fez aqui, o 2 e o 3. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, não faz diferença. Mas ele vai bater em 2. Se o delta for positivo, ele bate em 2 lados diferentes. Se o delta for igual a zero, significa que ele vai bater num ponto só. Então a sua função faz isso. Olha. Quando bate aqui, ele sobe. Ele não bate em mais nenhum outro ponto. É como se a raiz 1 e a raiz 2 fossem exatamente a mesma coisa. E se a sua função tiver delta igual a zero, em equação de segundo grau, se o delta for igual a zero, a gente fala que não dá para fazer. Mas em função de segundo grau, a gente pode desenhar a função. Ela só não bate no valor de x, ela faz isso, ó, passa por cima dela ou passa por baixo dela, sem tocar nela. Mas aí não precisa, a gente não precisa determinar quais são esses valores. A gente sabe onde que ela vai bater em y, sabe se ela vai passar por cima ou por baixo. Só isso, beleza? Vou fazer uns exemplos aqui para você ver, saca só. O exemplo clássico que a gente faz é esse quando o delta é maior do que zero. Agora, e se o delta for igual a zero? Por exemplo, y que for igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Eu sei que a minha função tem que bater aqui, ó, no ponto igual a 4. Primeiro ponto onde eu vou marcar, 4, certo? Agora, se eu fizer o delta dessa função, eu vou ter b ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 4. Não é? Então, meu delta vai ser igual a 16 menos 16. Logo, meu delta vai ser igual a 0. Se o meu delta for igual a 0, na hora que eu vou fazer a equação, o resto da equação, eu vou descobrir aqui, ó, x é igual a b com sinal trocado, menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Disso aqui, eu vou ter 2 pontos. Só que o primeiro para 0 é menos 2. O segundo para 0 também é menos 2. Olha, os dois são exatamente iguais. Então, ela bate no meu ponto aqui, ó, menos 2. Ela tem que bater nesse ponto. Só pode bater nesse ponto. Então, ela tem que subir aqui assim, mas ela tem que ter vindo daqui assim, ó. Então, esse é o formato da minha função, que ela bate aqui só uma vez. Não tem importância ela ser assim, tá bom? Para trás, não para frente, não tem problema. Sabe que a concavidade dela é voltada para cima, porque aqui é positivo. Sabe que ela toca nesse ponto, porque aqui é igual a 4, no ponto 4. E sabe que ela só toca num ponto aqui, porque o delta deu 0. Beleza? Outro exemplo que é mais interessante é quando o delta é menor do que 0, ou seja, quando seu delta é negativo.
Se você tiver assim, olha, y que é igual a x ao quadrado mais 4x mais 5. Assim. Se você fizer a função direitinho, você sabe que ela tem que tocar no ponto igual a 5. Aqui ela tem que tocar no ponto igual a 5. Certo? Agora, nos pontos para determinar o delta. Então, delta tem que ser igual a b ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 5. Certo? Então, o seu delta vai ser igual a 16 menos 20. Logo, o seu delta vai ser igual a menos 4. Olha, menos 4. Se o delta é negativo, na hora que você for tentar fazer o valor de x, você vai ter menos 4, que é o b com sinal trocado, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2a, 2 vezes 1. Não existe raiz de número negativo, então não existe nem a raiz 1 nem a raiz 2. Só que você sabe que a concavidade disso é voltada para cima e que o delta é negativo, então ela não toca no eixo x, ela faz isso. Ela pode fazer isso aqui também, mas isso é para uma outra hora, beleza? Então você sabe desenhar ela, beleza? Isso aqui é importante, são as 3 possibilidades. Se seu delta for maior do que zero, maior do que um número positivo, então ela vai tocar em 2 pontos distintos. Se seu delta for igual a zero, então ela vai tocar num ponto só. E se o delta for menor do que zero, então ela não vai tocar no x, vai passar por cima assim ou por baixo. Beleza? Isso aqui é para você lembrar, isso é muito importante. Agora, um último ponto, e não mais importante, o vértice. Mas esse é para o próximo vídeo, beleza?